Se você desistir agora, você será um perdedor. Se eu desistir agora, eu serei um perdedor. Se nós todos desistirmos agora, nós seremos perdedores e não chegamos até aqui para ser vencidos ou perdedores. Chegamos até aqui para ser vencedores. Portanto, não desista agora, não pare agora na sua caminhada. A nossa reflexão de hoje está registrada em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 2. Eu quero pedir a você, antes da leitura do texto, para que você compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir esta mensagem. Tudo isto mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que somos merecedores de ouvir esta mensagem. Vamos à leitura do texto bíblico? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor aos Hebreus, ele escreve o capítulo número 12 e ele inicia o versículo 1 fazendo uma comparação da caminhada cristã como uma competição esta que era competida pelos gregos. Era normal essa competição e os seus competidores eles tinham que vencer os seus adversários em uma corrida aproximadamente de 42 km. Então, o escritor aos Hebreus aqui ele faz essa comparação entre a caminhada do cristão e essa competição que havia no seu tempo, no período dos gregos ali. E é por isso que nós iniciamos a nossa fala que se nós pararmos agora, se nós desistirmos agora, nós somos perdedores e não chegamos até aqui de fato para sermos perdedores. Chegamos até aqui para sermos vencedores e, portanto, não devemos parar, não devemos desistir. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, por exemplo, aos irmãos filipenses, no capítulo de número 3 e no versículos de números 13 e 14, olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses. Ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, existe um prêmio para nós recebermos a parte de Deus e não podemos de forma alguma pararmos, estacionarmos na caminhada. Então, todos nós estamos nessa corrida. Todos os cristãos estão nessa corrida espiritual. E o destino, o propósito dessa corrida é chegar à eternidade, é chegar aos céus. O texto deixa claro que Jesus, ele suportou, não é? Ele suportou a humilhação e a morte de cruz. Tudo isto por amor, tudo isto por nós. Então, isto nos dá sobrevivência, não é? E sobreviver exige foco, resistência e decisão. Então, isso é proposto a nós mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, meu irmão, eu peço a você, nesta manhã, não pare, não estacione, né? Continue correndo, mesmo estando um pouquinho cansado, querendo desistir, mas não desista. Continue correndo. O nosso foco não está aqui, o nosso foco está na eternidade, não podemos parar. O texto nos diz: livremos-nos de todo peso e de todo pecado que nos envolve. Ou seja, o escritor aos Hebreus aqui, no versículo 1, ele fala sobre esse comportamento. Fala da corrida, deixa o pecado de lado, o pecado que de perto nos rodeia, estamos em volta de testemunhas. Então, é importante que nós entendamos isso. Correndo na corrida, não podemos nos embaraçar com os empecilhos que possa vir surgir. Tudo que te atrasa está te colocando em risco. Distração é ameaça, acomodação é perigo. Então, tudo que nos atrasa é perigoso para a nossa caminhada e não podemos dar
lugar da brecha para esses momentos que nos parem. Por isso a instrução é clara: olhe para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. O texto é muito educativo quando ele diz que Cristo ele suportou a dor agora para desfrutar da recompensa depois. Então Jesus ele suportou naquele momento, assim como Jesus suportou para nós desfrutarmos hoje. É importante que nós suportemos os obstáculos de hoje para nós vivermos no futuro próspero, e no futuro, além de ser próspero, daqui a poucos tempos nós estaremos desfrutando deste momento em que nós estamos passando aqui agora. Então, Jesus sabia, ele sabia, a dor é temporária, mas a vitória é permanente. O sofrimento de Jesus foi temporário, mas a vitória foi permanente para todos aqueles que suportam e aceitam estar com Cristo. Hebreus também fala de disciplina, e nós compreendemos muito bem que isso nós entendemos como proteção, não como punição. Disciplina é sinal de disciplina é sinal de pertencimento, que pertence a alguém, pertence a Cristo. Quem é amado é preparado para vencer. Então nós somos amados por Cristo e preparados para vencermos os obstáculos que possam surgir. Se está doendo, é porque você ainda está no jogo, está na competição. Às vezes cansa na competição, cansa, fadiga, mas é porque isso é um sinal de que você está andando. Se está sofrendo, é porque está competindo. Lembra que nós falamos no início sobre os competidores que tinham que vencer aproximadamente 42 km? Não sei quantos km você já andou, quantos ainda falta andar. O certo é que não pare, está doendo, continue andando, a vitória está logo ali, tá bom? Continue. Disciplina, então, é sinal de pertencimento. Quem é amado é preparado para vencer. Você foi preparado para vencer, tu és vencedor. Se está doendo, é porque você ainda está no jogo. Se é difícil, é porque o prêmio vale a pena. Vale a pena. Não pare, não desvie, não desista. Continue correndo. Sua sobrevivência espiritual depende disso. Então, não pare. O texto deixa muito claro aqui, onde nós refletimos nesta manhã, né? Olhando fixamente para o autor. Está dolorido, está doendo? Olhe, continue andando, continue correndo. E consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, para ser vencedor, é necessário continuar servindo, adorando e bendizendo em nome de Jesus. Continue, meu irmão, nessa corrida, continue nessa disputa, continue nessa caminhada, no nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu peço a você, compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvi-la. Portanto, assim ela entende que não pode parar nessa caminhada, não pode parar nessa corrida que for lhe proposta. Vamos orar? Querido Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de meditar nesta palavra, entender que nós precisamos correr, precisamos andar, precisamos caminhar, não podemos parar. Portanto, meu Jesus, eu te peço neste dia, se com esta pessoa, Senhor, fortalece as forças dela, que ela não venha parar nesta caminhada. Pai querido, isso eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.